Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais uma live Essente, que é a nossa live de número 012. Tô vendo rostinhos novos, podem abrir a câmera de vocês, se vocês se sentirem à vontade. As nossas aulas acontecem todas as quintas-feiras, às 17 horas. Toda quinta-feira eu tô aqui ao vivo no Zoom para mais uma aula semanal onde eu aprofundo um tema sobre imagem pessoal, né? Para quem é essas aulas? Aqui é um espaço para mulheres que querem se vestir com segurança e expressarem a sua identidade de forma autêntica. Eu sou Adriana de Mello, consultora de imagem e estilo e criadora do método Escentic. E hoje nós vamos falar sobre como se vestir bem nas confraternizações. Quem aqui já teve dificuldade de saber o que vestir nas confraternizações? Vocês podem interagir comigo no chat. Aproveitem que estar aqui ao vivo é um diferencial, né? Vocês podem interagir comigo no chat, podem mandar perguntas, tá? Se tiver alguma dúvida ou pergunta, pode mandar no chat que eu vou responder no final. Então, são aquelas situações em que às vezes a gente fica com um pouco de medo, né? De errar ou pelo excesso ou por parecer simples demais, né? Então, hoje eu quero te mostrar como encontrar um ponto de equilíbrio para você se sentir segura em qualquer encontro de fim de ano, seja ele do trabalho, com amigos ou com a família. E também pelo chat que eu vou liberar, vou enviar o link do NPS ao final e liberar o mapa mental dessa aula, o material dessa aula, mas vocês sabem que é só para quem fica até o final. Então, esse é um presente meu para quem está aqui ao vivo e fica até o final. Deixa eu trazer um contexto rápido aqui para vocês. Todo fim de ano eu recebo uma enxurrada de mensagens sobre isso. Todos os anos isso se repete. E sempre é a mesma dúvida. Adri, eu não sei o que usar. Porque confraternização é um ambiente muito particular, né? Às vezes é informal demais, às vezes é formal demais e é normal se sentir confusa, né? Se sentir perdida nesses momentos. E aí você olha para o seu guarda-roupa e pensa: será que isso daqui vai parecer exagerado demais? Ou será que isso daqui vai parecer simples demais? Ou também tem aquelas mulheres que já de cara pensam, eu não tenho roupa para isso. E aí começa a procurar o que vestir nas confraternizações. E lá atrás eu já vivi exatamente isso. Eu já errei indo arrumada demais, achando que estava tudo bem. E eu já errei também indo de menos, digamos assim, né? Com medo de parecer deslocada, de parecer demais para o ambiente. Então, eu já vivi isso na pele e eu sei como é. E até que eu entendi que existe um ponto de equilíbrio que dá para se vestir bem e estar adequada ao ambiente e ainda assim expressar a sua identidade com segurança, sem provar nada para ninguém, sem tentar se encaixar naquele ciclo, né, círculo de pessoas. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Mas afinal, o que é se vestir bem para uma confraternização? Se vestir bem em uma confraternização é conseguir harmonizar duas coisas que na prática caminham juntas, que é o que o ambiente pede e quem você é. Então a gente precisa harmonizar essas duas coisas. Então é a habilidade de olhar para esse contexto e analisar qual que é o horário desse evento, qual que é o local desse evento. Qual é o tipo de evento? Porque, como a gente falou, né, tem tanto dos mais informais até os mais formais, né? Qual que é o clima do dia desse evento? Qual que é o clima deste evento, a energia desse evento? Que pessoas estarão inseridas nesse evento?
e ajustar a sua intenção de forma consciente para todos esses fatores, mas ao mesmo tempo preservar a sua identidade, a tua forma de existir, de se mover, de se expressar. Então, se vestir bem em uma confraternização não é sobre escolher o look perfeito. E eu sei que quando vocês vão lá procurar uma peça nova, né, porque já considera que você não tem o que vestir para esse evento, você busca esse look perfeito, né? Busca essa peça perfeita. E não é sobre isso. É sobre criar uma imagem que conversa com o ambiente que você está inserida, sem deixar de expressar quem você é e sem se sobrepor ao ambiente. Então, é quando o que você veste sustenta quem você é e, ao mesmo tempo, respeita o nível de presença que o ambiente pede. Então, quando essa harmonia acontece, você se sente segura, você se sente encaixada, você se sente coerente, certo? E o que não é se vestir bem em uma confraternização? Eu sempre gosto de trazer o que é e o que não é, porque muitas das vezes a gente acaba confundindo, né, o que não é. Então, se vestir bem em uma confraternização não é sobre montar o look mais bonito, sobre montar o look perfeito, sobre comprar, né, a peça perfeita. Então, não é sobre usar a tendência do ano. Não é sobre acertar na moda, não é sobre usar algo completamente novo, diferente de tudo que você já usa. E muito menos não é sobre chamar a atenção, sobre ser o centro das atenções. Também não é sobre agradar o grupo de pessoas que estarão ali. Eu sei que essa é uma preocupação muito grande também, né? Que tem uma raiz lá do medo do julgamento, né? Então, vou tentar agradar essas pessoas, vou me vestir como elas esperam que eu me vista para, né, estar adequada. Porque quando você tenta acertar o grupo, né, essas pessoas, você inevitavelmente se perde de si. Eu já contei aqui para vocês em uma live anterior, que isso já aconteceu comigo, né? Então a gente sempre tem que estar muito atenta a isso, para a gente não tentar se encaixar demais para o que aquelas pessoas esperam que a gente usa, porque a partir do momento que a gente busca isso, a gente se perde de si. E tem um ponto muito importante que muita gente agora, no fim do ano, começa a procurar roupa específica para usar. Então é aquele caso lá que eu falei para vocês que essa mulher, ela já pensa, eu não tenho roupa para usar. Então ela às vezes nem analisa o guarda-roupa dela, o closet dela antes. Ela nem procura, ela já tem como definição de que ela não sabe, não tem o que usar para o evento X, para a confraternização X. Então, ela já começa a procurar uma peça específica para usar. Não é sobre isso. E quando isso acontece, é como se a roupa fosse o ponto de partida. E não é. A roupa não é o ponto de partida. Quando você começa pela roupa, você tenta adaptar a peça ao ambiente. Primeiro você escolhe a peça, a roupa que você vai usar. E aí depois você tem o ambiente. E isso quase sempre cria desconforto ou exagero. Então, quando você começa pelo ambiente, pela intenção, você escolhe uma roupa que naturalmente se encaixa nesse contexto. Então, se vestir bem não é sobre escolher uma peça específica. Eu vou procurar aquele vestido perfeito. Não, não é sobre escolher uma peça específica. É sobre escolher o nível de presença certo para aquele ambiente. Então, é sobre escolher o nível de presença certo para aquele ambiente, para aquele momento. E por que que é importante se vestir bem em uma confraternização? Isso é muito importante porque quando você começa pela roupa, a escolha acaba virando uma tentativa e erro. Você fica tentando acertar naquela escolha, né, a partir da roupa. Então você fica presa nessa dúvida, né, na comparação, naquela sensação de eu não sei se isso combina.
Não sei se tá de mais, se tá de menos, e aí você fica completamente perdida, completamente confusa. Agora, quando você começa pelo ambiente e pela sua intenção, tudo fica mais leve. Você não fica tentando se encaixar, você entende que aquele espaço pede, o que que aquele espaço pede. E aí você escolhe algo que sustenta a imagem que você quer transmitir ali. E isso te dá segurança. Segurança em relação ao seu corpo, segurança no comportamento, segurança na presença, segurança em expressar quem você é. E quando você tá segura, ah, mulher, a sua imagem conversa naturalmente com o ambiente. Então, sem exagero, sem neutralidade excessiva, né? Sem aquele de menos, sem esforço. E se vestir bem não é, então, né, sobre acertar na peça. É sobre acertar a intenção para que aquela peça faça sentido. Então, agora eu trouxe alguns exemplos visuais, algumas referências aqui para vocês. É a primeira vez que eu trago referências visuais, então vamos ver se vai funcionar certinho meu compartilhamento aqui com vocês. Acredito que sim, vamos ver. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma imagem exagerada demais. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certinho. Só um minutinho. Aqui, perfeito. Vocês estão vendo a imagem? Conseguem me mandar aqui no chat? Se vocês estão conseguindo ver a imagem? Estão, né? Deixa eu só confirmar aqui. Compartilhando. Perfeito. Então, esse é um look maravilhoso, certo? Concordam comigo? Um look incrível. Agora, imagina esse look numa confraternização que acontece num churrasco de fim de tarde. Ou no encontro leve na casa de alguém, de um amigo, de um familiar, num ambiente externo que tem aquela brita, aquela pedra solta, aquela grama, ou um piso irregular, ou até um happy hour simples com colegas. O look é lindo, vocês concordam? Mas ele não está adequado a esse ambiente. Então, a intenção desse look não conversa com o clima do ambiente. É presença demais para uma ocasião que pede mais leveza e até uma certa descontração. Aqui, um segundo exemplo. Esse daqui seria um look sem graça, ou para menos. O anterior era para mais, esse é o para menos. Então, olha esse exemplo. Agora imagina esse look numa confraternização como um jantar formal, aquele jantar especial da empresa. Uma confraternização noturna, um evento mais elegante, um ambiente que pede um pouquinho mais de presença. E aí vocês podem perceber que aqui não é o look em si que é sem graça. Ele só não acompanha a energia do ambiente, o que esse ambiente requer. Então, aqui, nesse exemplo, falta intenção e presença para esse ambiente. E agora eu trouxe alguns exemplos do que seria um look coerente. Então, vamos ao primeiro exemplo. Aqui. Então, esse é um tipo de look que conversa naturalmente com o ambiente mais leve, descontraído. Vocês concordam? Então, aquela confraternização na casa de alguém, um churrasco, um encontro de fim de tarde, ambientes externos. Então, ele traz presença, mas numa linguagem mais leve, mais casual, mais realista para esse contexto. O próximo exemplo também é de um look coerente,
Mas aqui a gente pode, opa, só um minutinho. Aqui a gente pode imaginar uma confraternização intermediária, digamos assim. Então, esse é um look coerente para ambientes como um almoço na empresa, um amigo secreto num restaurante, um happy hour um pouco mais arrumado. Então, ele entrega elegância, mas sem exagero. A gente pode considerar como um meio termo perfeito entre o conforto e a presença. Vocês conseguem perceber isso? E o próximo exemplo é uma confraternização elegante. Então, aqui já é um look coerente para ambientes mais elegantes, mais que pedem um pouco mais de presença, né? Então, um jantar especial da empresa, um coquetel, um evento noturno de fim de ano. Então, ele acompanha esse ambiente, traz presença, traz intenção, mas ele continua sofisticado e equilibrado. Vocês conseguem sentir isso? Vocês conseguem perceber? Inclusive, dentro da mentoria Essente, que as minhas alunas elas podem solicitar uma sessão de personal style, uma sessão comigo, e nessa sessão eu oriento a imagem completa para uma ocasião específica. Então, uma confraternização, um jantar especial, um evento de empresa, um casamento, uma formatura, um batizado. Então, essa aluna ela tem uma hora todinha comigo no Zoom onde eu ajusto cada detalhe, justamente pensando na intenção, na adequação e na segurança, o que elas querem transmitir naquela ocasião. E como que você vai replicar isso na sua imagem? Então, até aqui eu mostrei exemplos, né, visuais, trouxe algumas referências aqui para vocês. E o que acontece quando a intenção não conversa com o ambiente? Então, a gente viu exemplos aqui de quando o look, a intenção desse look não conversa com o ambiente. Mas agora, eu quero mostrar como você aplica isso na vida real, aí na sua imagem. Então, sem depender de uma peça específica, sem ficar presa, né, a comprar uma peça específica sem depender da tendência do ano, sem precisar decorar regras de moda. Então, existe um filtro que você pode aplicar antes de qualquer confraternização, e até eu chamo esse filtro essente, porque é um método que eu desenvolvi para essas ocasiões, né? Como que você vai filtrar isso, você vai aplicar isso na sua imagem para que você se vista bem nas confraternizações. Então, o primeiro passo, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês acompanharem aqui o passo a passo. Então, o primeiro passo é entender qual é esse ambiente. O ambiente, ele sempre vem primeiro. Então, onde é? Qual é o clima? É externo? É interno? É leve, intermediário, elegante, mais formal? Lembra que a gente viu os exemplos? Quem vai estar nesse ambiente? Quem são essas pessoas? Como elas se vestem? Qual que é o nível de refinamento dessas pessoas? Qual que é a energia desse grupo de pessoas? Então, esse filtro, ele cria um clima visual, digamos assim. Então, você vai analisar ponto a ponto sobre esse ambiente. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é qual é o nível de presença que esse ambiente pede. Então, tem ambientes que pedem leveza, tem ambientes que pedem um pouco mais de intenção, de presença, e tem ambientes que pedem mais elegância, mais formalidade. Então, você não precisa e nem deve estar igual a esse grupo de pessoas, mas a sua imagem precisa conversar com esse contexto. Então, esse filtro, ele define a altura do look, digamos assim, né? Se é um look mais leve, se é um look intermediário ou se é um look com mais presença, né? O passo número 3
é como eu quero me sentir nesse ambiente. Então aqui entra você. Então qual que é a sensação que você quer transmitir? Qual que é a mensagem que você quer transmitir? É mais leveza? É mais elegância? Mais estrutura? Mais conforto? O que que você quer transmitir? Quando você sabe exatamente como você quer se sentir nesse ambiente, a roupa ela vira consequência. E esse filtro aqui, ele traz identidade e a sua autenticidade para a sua imagem. Então, quando esses três filtros se alinham, o look certo, ele aparece, ele surge de forma leve e natural. Então, vocês percebem como agora não é sobre a peça em si, mas sobre a intenção e a adequação? Vocês conseguem perceber isso? Então, quando você entende o ambiente, quando você entende o nível de presença, você entende como você quer se sentir nesse ambiente, a escolha, ela fica óbvia, ela fica muito clara para você. Então, você para de tentar acertar a peça, acertar o look e começa a se posicionar com consciência. Então vamos, só para amarrar tudo que a gente viu aqui hoje, vamos a um recap. Então a gente viu que se vestir bem em uma confraternização é harmonizar duas coisas que caminham juntas: o que o ambiente pede e quem você é. Isso daqui é inegociável para se vestir bem em qualquer ambiente. O que o ambiente pede e quem você é. Vocês nunca deixem de observar isso, não ignorem isso, se vocês querem se vestir bem. E acredito que se vocês estão aqui nessa aula, é porque vocês têm esse desejo, né? Então, é a habilidade de olhar para o contexto, o horário desse evento, o local, o tipo de evento, o clima, as pessoas que vão estar inseridas nesse ambiente e ajustar a tua intenção de forma consciente. Então, é sobre criar uma imagem que conversa com esse ambiente que você está inserida. E, ao mesmo tempo, respeita o nível de presença que o ambiente pede. Então, quando essa harmonia acontece, você se sente segura, porque você se sente adequada, você se sente coerente com esse ambiente. E o que não é se vestir bem em uma confraternização? Então, a gente viu que não é sobre montar o look mais bonito, procurar o look perfeito, né? Não é sobre usar a tendência do ano, e tudo bem se a tendência do ano fizer sentido para esse ambiente, para sua imagem, para esse contexto. Mas vocês não podem ignorar o ambiente, o contexto e você mesma para usar a tendência do ano, certo? Então não é sobre acertar na moda, sobre usar algo completamente novo que não tem nada a ver com o que você usa no seu dia a dia, né, na sua vida. Às vezes você compra uma peça lá que não tem nada a ver com você para usar numa confraternização, por exemplo. Então, e muito menos é sobre chamar a atenção, né? Sobre ser o centro das atenções. Também não é sobre agradar, né, as pessoas, se adequar somente às pessoas, né, desse grupo, porque a partir do momento que você tenta acertar por essa ótica, você inevitavelmente se perde de si mesma, né? Então, aqui é muito importante você respeitar a sua autenticidade, né, a sua identidade. É muito importante também você entender que a roupa não é o ponto de partida. Quando você começa pela roupa, você tenta adaptar a peça ao ambiente, e isso sempre gera desconforto ou exagero, porque você sempre vai, você já definiu a peça, e agora? Essa peça tem a ver com esse ambiente? Tá demais? Tá de menos? E aí você cria essa confusão, né? Então, quando você começa pelo ambiente e pela intenção que você tem,
ao usar essa peça nesse ambiente, você escolhe uma roupa que naturalmente se encaixa nesse contexto. Então, se vestir bem não é sobre escolher uma peça específica, é sobre escolher o nível de presença certo para aquele momento. Isso é muito importante porque quando você começa pela roupa, essa escolha vira essa tentativa e erro que eu acabei de falar. Então você acaba presa na dúvida, na comparação, naquela sensação de não sei se tá demais, não sei se tá de menos, não sei se combina. Às vezes você compra uma peça que ela não conversa com nada que você já tem no seu guarda-roupa. Então você compra lá um vestido, um conjunto, um macacão que você nem tem um calçado, uma bolsa, um acessório que conversa com aquela peça. E isso acaba só te trazendo confusão, né? Agora, quando você começa pelo ambiente, pela intenção, tudo fica mais leve, tudo faz mais sentido. Então, você não fica, tentando se encaixar. Você entende o que aquele espaço pede, o que aquele ambiente pede, o que aquele momento, né, pede, seja ele mais casual ou seja ele mais formal. E isso te dá a segurança, né? Então, quando você sabe o que você está vestindo, o que você está adequado, o que você está comunicando, você transparece essa segurança no seu corpo, no seu comportamento, na sua presença. Você tem segurança em expressar quem você é, em ter uma imagem, que seja autêntica, que respeite a sua identidade, né? E quando você está segura a tua imagem comunica isso naturalmente, né? Então é sem exagero, sem se diminuir demais, né? Sem aquele de menos, sem esforço. Então não é sobre acertar na peça, é sobre acertar a intenção para que aquela peça faça sentido para aquele ambiente. Eu trouxe também alguns exemplos, né, algumas referências para vocês de um look exagerado demais. Que é um look exagerado demais? É um look que pode até ser maravilhoso, lindo, mas ele não está adequado, ele está demais para aquele ambiente, né? Então é presença demais para uma ocasião que pede leveza, que tem uma certa descontração, que pode ser um churrasco de fim de tarde, um encontro leve na casa de alguém, um ambiente externo, né? Às vezes com brita, que não comporta um salto fino, um salto alto, né? Uma grama, um piso irregular. Então, se atentar ao que esse ambiente requer. Então, um look exagerado demais é um look que tem muita presença para um ambiente que pede leveza, um ambiente mais descontraído, né? E o que que seria um exemplo de look sem graça, um look para menos, né? Um look para menos é quando ele tem intenção e presença de menos. Esse ambiente ele pede mais, né? Então imagina você usando lá uma t-shirt, uma calça jeans, que tudo bem, ok, mas não para um jantar formal, um jantar especial na empresa, uma confraternização noturna, né? Um evento mais elegante. Então um ambiente que pede mais presença, que é mais formal, esse look ele vai estar para menos, ele vai estar sem graça e não tem a ver com o look em si, tem a ver com o ambiente que você está usando esse look. Então, esse é um exemplo de look sem graça. E eu trouxe também aqui três exemplos de looks coerentes com o ambiente, né? Coerente com uma confraternização de fim de ano. Então, o primeiro exemplo é uma confraternização leve, que seria uma confraternização na casa de alguém, um churrasco, um encontro de fim de tarde, em ambientes externos. Então, esse é o tipo de look que conversa naturalmente com esses ambientes mais leves, mais descontraídos. Então, ele traz presença, mas numa linguagem leve, mais casual, mais realista para aquele contexto. E um look para uma confraternização intermediária, digamos assim, um almoço de empresa, um amigo secreto no restaurante, um happy hour um pouco mais arrumado, né? Então ele entrega elegância, mas sem exagero. O meio termo
perfeito, né? Daquele look leve e de um look mais elegante. Então, ele tem esse equilíbrio entre o conforto e a presença. A gente pode considerar, então, ele como um look, né? Para uma confraternização intermediária. E o look 3, o exemplo 3 de uma imagem, né, coerente, é um para eventos mais elegantes, né? Então, um jantar especial da empresa, um coquetel, um evento noturno de fim de ano. Então, ele acompanha esse ambiente, ele traz presença, ele traz intenção, mas continua sofisticado e equilibrado. Depois disso, eu trouxe 3 passos que você vai executar para você se vestir bem em qualquer confraternização de fim de ano. Então, o que que você vai usar? Você vai usar o filtro Escentic de 3 passos. Qual que é o primeiro passo? Analisar esse ambiente. Então, o ambiente vem primeiro. Então, onde é essa confraternização? Qual que é o clima? É externo? É interno? É leve? É intermediário? É elegante? Mais formal? Quem vai estar nesse ambiente? Qual que é a energia desse grupo de pessoas? Qual que é o nível desse grupo de pessoas? Então, esse filtro ele cria um clima visual, digamos assim, ele vai te dar um norte do que você seguir. Então, o primeiro passo é analisar esse ambiente. O ambiente vem primeiro. O segundo passo é o nível de presença que esse ambiente pede. Então, você vai entender o que que esse ambiente pede. É um ambiente mais leve ou ele pede um pouco mais de intenção e de presença? E você não precisa e nem deve estar igual, né? Se vestir igual ao grupo de pessoas que vai estar presente nesse ambiente, mas você precisa conversar com esse contexto. A sua imagem precisa conversar com esse contexto. E esse filtro, ele define a altura do look. Então, se vai ser um look leve, intermediário ou um look, né, com mais presença e mais intenção. E o passo número 3 é aqui que você entra. Então, como eu quero me sentir nesse ambiente? Qual que é a sensação que você quer transmitir? Qual que é a mensagem que você quer transmitir? Você quer transmitir mais leveza, mais elegância, mais estrutura, mais conforto? Então, quando você sabe exatamente como você quer se sentir nesse ambiente, a sua roupa vira consequência, vira resultado disso. E esse filtro do passo número 3, ele traz identidade e autenticidade. Então, quando esses 3 filtros se alinham, o look certo aparece. Ele é consequência desse alinhamento, dessa consciência. E aqui vocês percebem, né, que não tem a ver com uma peça em si, tem a ver com a sua intenção e a sua adequação a esse ambiente. Então, quando você entende o ambiente, quando você entende o nível de presença que esse ambiente requer, quando você entende como você quer se sentir, a escolha ela é muito clara, ela é óbvia. Então, você tem muita clareza do que usar. Você para de tentar, né? Então, acertar a peça, comprar a peça perfeita, comprar a peça ideal, comprar o look ideal, né? E você começa a se posicionar com mais consciência. Antes de a gente seguir, eu quero muito, muito mesmo saber como que foi a experiência de vocês nessa aula. Eu vou deixar o link do NPS aqui no chat. Tô copiando aqui e colando para vocês no chat. É só clicar. Leva menos de um minutinho para vocês responderem. E a nota de vocês é muito importante para que eu continue refinando esses conteúdos aqui para vocês, essa entrega semanal aqui para vocês e trazendo o que realmente transforma a forma com que você se veste, com que você se vê. Então, eu deixei o link aqui no chat.
Assim que responder, escreve aqui no chat respondido para eu saber. Agora, eu vou abrir para perguntas sobre o tema de hoje. Se você quiser perguntar algo sobre adequação, sobre presença, sobre intenção, algo relacionado ao que a gente falou aqui hoje, você pode me mandar no chat ou abrir o seu áudio e a sua câmera, por favor. Perfeito! Então vamos lá. E se tem uma coisa, uma única coisa que eu quero que vocês levem aqui dessa aula, é que quando a sua intenção conversa com o ambiente, você não precisa exagerar e nem se diminuir. Você só precisa ser você, com consciência e com presença. Então, quando a sua intenção conversa com o ambiente, você não precisa exagerar nem se diminuir. Você só precisa ser você, com consciência e com presença. Isso é se vestir com segurança. Isso é expressar a sua identidade de forma autêntica. E se essa aula fez sentido para você, me marca nos stories dizendo que você estava ao vivo aqui comigo, me manda um direct, que eu amo saber o que te tocou, o que virou uma chavinha aí dentro. E se você ainda não entrou para o grupo da Live Essente, que eu vou deixar o link para quem está assistindo o replay dessa aula, eu vou deixar o link tanto na legenda quanto nos comentários, vou deixar um comentário fixado. E por que que é importante entrar no grupo e permanecer no grupo? Porque é lá que eu mando todos os avisos, né? Mando o link da próxima aula e também aviso assim que a aula começa, né? Assim que a gente entra ao vivo aqui. Certo? Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até a próxima aula.